Olá, está no ar mais um Diálogo Aberto. Eu gosto desse programa porque isso aqui é um bate-papo, uma conversa, né? Um bate-papo bem informal. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber esse jovem senhor, Carlos Alberto Manweiler. O Carlos Alberto Manweiler, ele é aposentado como consultor legislativo, mas hoje ele presta serviço para a Assembleia Legislativa como secretário legislativo. É o homem que conhece de tudo aqui de leis, que acompanhou tudo. E nós vamos bater um papo, porque ele está aqui na área, ele vai falar, né, que eu sei que é os anos 80, né? E é muito bom ter o Manweiler aqui. Manweiler, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Edivaldo, e eu agradeço esse privilégio, essa oportunidade de falar da Assembleia, porque realmente a Assembleia é mais da metade da minha vida. É bem a sua mais. paixão, né? Minha paixão. Eu confesso que eu visto a camisa, sempre vesti a camisa da Assembleia, até minha mulher, minha esposa, brincou comigo, que eu aposentei. Eu saí da Assembleia, mas a Assembleia não saiu de mim. É interessante ouvir, você falou isso numa reunião, me emocionei, porque você também se emocionou ao falar. Eu fico assim, sabe, Manweiler, pensando, a pessoa que dedicou uma vida, né, para a Assembleia, como você, e de repente você se vê fora, como você estava, que aposenta, fica fora. E você se viu assim, como é que foi esse momento para você? Você olhava, falava, acordava de manhã e agora não tem para onde ir? Que esse comentário de minha esposa se justificava em razão de eu ter meu escritório, lá no fundo de casa eu tenho um escritório, e eu acordava 8 horas, né, já mais tranquilo, dava minha caminhada, tomava meu banho, aí ela ia para o escritório. E aí eu acessava o quê? A página da Assembleia, para me acompanhar. Eu acompanhava tudo, porque eu gosto de fazer atualização das leis, eu sempre fiz, e eu começava, mesmo não tendo mais vínculo com a Assembleia, mas eu continuava fazendo, acompanhando o diário da Assembleia e tal. Por isso que ela brincou. Mas eu também, Edivaldo, nesse período, eu iniciei um projeto que é escrever o livro dos 40 anos da Assembleia, a história. Eu já estou com esse livro pronto, praticamente pronto. Eu quero lançar esse ano, se tiver o apoio aí da casa, me ajudarem um pouquinho para fazer o lançamento, porque é uma história da casa. E é eu escrevendo, mas é a história da casa. História por quem viveu e vivenciou, né? Vivenciou. É a história, ele é técnico, ele fala da história. Desde a primeira, eu faço uma retrospectiva do território e depois, com a criação do Estado, e aí entro na Assembleia, propriamente dita, legislatura por legislatura. Até agora, atualizei agora essa última, todos os deputados. Faço também, eu finalizo o trabalho, nesse livro consta a primeira Constituição, que é histórica, né, assinado por todos os 24 parlamentares, e concluo com um inventário das principais leis que por legislatura que eu entendi, sabe? Na minha visão, as mais importantes. Então, eu finalizo. Então, e eu tenho um capítulo muito importante que eu pensei nesse pessoal que chegou na casa agora, os concursados, tá? que eu falo sobre processo legislativo, como elaborar um projeto de lei, passo a passo, eu dou toda essa, que também é instrutivo. Então, esse livro é um livro que foi um sonho meu, e esse período, você perguntou para mim como é ficar aposentado, eu aproveitei praticamente aquele período de 1 ano e pouco que eu fiquei fora, para escrever, para trabalhar esse projeto. Como é que foi a hora que você recebeu o convite? Volta. O convite foi o seguinte, eu posso explicar? Pode, ficar à vontade. Eu trabalhei aqui, desde que eu entrei em 86, com um amigo, meu irmão, o Ziel Trajano Diniz. Nós trabalhamos esse tempo todo. E eu fui secretário por mais de 12 anos, legislativo, e ele era meu braço direito. Quando eu viajava, era ele que assumia e tal. Quando eu fiquei aposentado, fui para casa, né, logicamente, ele passou o mandato do Laerte Gomes, os 2 anos. Quando o Alex Redano assumiu, o Alex convidou ele para ser o secretário legislativo. Entendi, que legal. Aí ele disse o seguinte, eu aceito com a condição, vou trazer o Manweiler de volta. Aí o Alex falou, mas ele não vai aceitar, pô, ele era o secretário, você era subordinado, agora ele vai ter... Ele falou, não, o Manweiler é meu amigo, eu conheço, ele vem. Aí ele foi lá comigo, insistiu, eu não estava querendo, porque eu sou advogado, né? Entendi. Eu ia advogado, estava pensando em requerer minha OAB e advogado, já tinha recebido o convite de um advogado para ir trabalhar junto. E eu falei para ele, não, Zé, eu vou advogar. E aí ele insistiu, não, eu preciso de você lá, vai, pela nossa amizade. Então, resultado, eu vim. Aí ele me deu uma diretoria, rapaz, Edivaldo, eu estava adorando, porque uma equipe
fantástico que tinha lá, eu praticamente não trabalhava, eu só revisava o trabalho, ele só exigia que eu viesse aqui na Assembleia dia de sessão, os outros dias eu ficava em casa, home office, então para mim estava ótimo, Tava bom. excelente, uma gratificação razoável, me ajudava, né? Claro, a gente precisa de dinheiro, todo dinheiro que entra é bom. E aí eu estava tranquilo, tá? Aí não vem esse vírus maldito e ele não é contaminado e não acaba falecendo. Entendeu? Ele era seu amigo meu mesmo. Amigo, meu irmão. Rapaz. Perdemos muitas pessoas, muitos amigos, né, irmão? E principalmente quem conheceu o Zé sabe, ele era uma pessoa diferenciada. Aliás, quando a gente trabalhava junto, era muito querido mesmo. Ele era o meu freio, porque eu sou meio... Né, Você é impetuoso. A minha natureza é meio impetuosa e ele me quis colocar o pé no freio. Não vai, ele... Não, tenha calma, a gente vai resolver. Sempre aquela palavra de, sabe? Que era uma pessoa fantástica. Não é porque ele não está entre nós, mas ele era. Quem conheceu... Não, mas nós perdemos muitas pessoas. Muita gente, muito. Esse momento foi um momento... Triste, né, cara? Triste, um momento de reflexão, de revisão da rever os conceitos da vida, né? Verdade. Valores da vida. Manvalli, aproveitar aqui. Isso aqui, eu particularmente vejo como uma homenagem até para vocês, porque a TV nunca fez isso. Exatamente. Né? Isso aqui é um pedido do próprio presidente Marcelo Cruz, priorizar os funcionários, inclusive os antigos. Você entrou aqui na Ali quando? Eu entrei meu contrato foi dia 9 de abril de 1986. 86. Você entrou... já na gestão do segundo presidente da Casa. A Constituinte foi quando a instalação da primeira? Foi em 1983. Você entrou 3 anos depois da instalação da primeira? 3 anos praticamente. Né? 2 anos e quase 3 anos. Depois da instalação. Fala um pouquinho para a gente como é que era o território antes da instalação, como é que era isso? Fala, você conheceu o Jorge Teixeira? Eu conheci já como governador do estado, né? Certo. No finalzinho já, porque ele já está no final do mandato dele. Né? Mas eu conheci, eu almoçava no restaurante, tinha um restaurante do funcionário público aqui na Esplanada. Né? Esplanada era aqueles prédios de madeira né? antigo. Cheguei a vir aqui. Né? E eu tive a oportunidade, eu almoçava lá, a gente almoçava lá, e ele almoçava lá. Ele almoçava lá. Foi aí que eu conheci ele, eu tive a oportunidade de cumprimentar ele, apertar, ele chegava e ia cumprimentar todo mundo, aquele jeitão dele, né? Simpático e... Todo mundo falava muito bem desse governador. Eu sinceramente, foi um governador que deixou, que estruturou. Eu acho importante, você falou em território, né? Porque aqui a Rondônia começou como território do Guaporé, lá em 1943, né? E depois, em 1956, ele teve a nomenclatura alterada para Território Federal de Rondônia. Né? E o último governador federal foi ele, né? Foi ele. Foi o do território. Por quê? Porque foi aprovado em 22 de janeiro de 1981, foi a Lei Federal número 41, Lei Complementar Federal 41, criou o Estado de Rondônia. Era a gestão dele. Então ele deixou, foi o último governador do território e o primeiro do Estado. Fez a transição. Fez a transição. Ele que preparou, inclusive, né? Eu creio que ele como governador do território, ele já estava preparando a transição, porque ele tinha assim, um livre acesso com o governo federal. Ele é muito amigo, né, do presidente, daqueles ministros Andreas, aqueles ministros que na época eram os ministros que Abiaco. Ele tinha assim, um trânsito muito grande lá em Brasília. E muito do que ele conseguiu fazer aqui em Rondônia foi essa facilidade que ele teve de carregar recursos para cá, porque ele tinha as portas abertas lá, né? Ô Manvalli, como é que funcionava esse negócio de recursos? Vamos lá, banco... Como é que era feito isso? Era levado o dinheiro num saco? Como é que era? Era a realidade da época, né? Era a realidade da época. Né? Eu exatamente não posso te afirmar como detalhadamente se dava isso. Mas o pessoal comentava que descia helicóptero. Não, descia. Aqui descia. Isso era. Com dinheiro na mão. Existia muito garimpo. Eu como na época aqui que eu cheguei, era pleno garimpo, né? Em 86 ainda estava o garimpo. Eu testemunhei em banco cena de chegar garimpeiro que bamburrou com saco nas costas, aquele saco de lona. Que coisa assim, louca. Eu vou contar aqui uma que eu presenciei, que esse é... Eu cheguei no banco lá no Itaú, o ano que eu cheguei, fazia 6 meses. Aí tinha um amigo do meu irmão, que já morava aqui, e era gerente do Itaú. Aí ele insistiu para mim abrir conta lá. Eu falei, tá, eu vou abrir.
né? Funcionário da Assembleia já queria que eu abrisse conta, abri conta. Aí um dia, Edivaldo, eu cheguei lá e aí estava lotado assim de gente, tudo bem gravatadinho, tudo para falar com o gerente. E eu tô lá, eu sou um dos últimos lá sentado, lá aguardando o gerente. Aí chegou um senhor, um velho, já cabelo grisalho, com um saco assim de chinelo, com aquela roupa tudo suja, com um saco de estopa nas costas, aqui assim. Aí falou para a menina que estava atendendo, ela falou, quero falar com o gerente. Aí ela falou assim, o senhor tem que esperar esse pessoal todo. Nós estávamos lá, nós estávamos atrás de empréstimo, tudo bonitinho. Mas, e ele o contrário. E ele é o contrário. Aí, rapaz, com a resposta da menina, ele falou, mas não tem jeito. Ele falou, não tem um gerente que possa me atender aí? Não tem. O senhor tem que esperar, se eu quiser, você espere. Aí ele falou, então tá bom. Eu vou lá no Bradesco, porque lá no Bradesco eles me atendem. Entendeu? Você sabe o que tem aqui, minha filha? Isso aqui é dinheiro, o bambu rei. Tá? Isso aqui é dinheiro que está aqui dentro. Que eu ia depositar aqui você, não vou mais. Quando ele falou isso, o gerente geral que estava lá no canto levantou e veio correndo, rapaz. Ele veio correndo, que chegou cansado com ele. Não, falou, não, eu fui maltratado aqui. Viu? Você tem que ensinar do jeito dele falar, você tem que ensinar essa secretária de você a dar o atendimento ao cliente, tá? Independente de roupa. Porque esses engravatadinhos que estão indo, no mínimo, estão tudo atrás de empréstimo. Tudo querendo dinheiro. E saiu, cara, e foi pro Bradesco. Aquele gerente só faltou chorar, cara. Tá? Para você ver como é que era a realidade, era essa mesmo. Né? Agora, a questão do governo também. A finalidade, alguma coisa era certa. Que o Teixeirão, na época, pelo esse livre acesso que ele tinha e o prestígio que ele tinha lá no governo federal, ele conseguia. Como era o território que era a verba federal mesmo que vinha para cá e tal. E o Teixeirão teve uma administração fantástica. Ele era administrador, né? Ele montou uma equipe também de administrador, de secretários, né? Que auxiliaram muito, ajudaram ele, inclusive no território e depois como o primeiro secretariado do Estado, o Novel Estado, né, criado. A instalação da Constituinte, a primeira Constituinte, você pegou ainda um pedaço. Quem eram os deputados? Você lembra de alguns nomes? Lembro muitos. Bianco. José de Abreu Bianco era o presidente. Foi o primeiro presidente. E aí tem Heitor Costa, Oswaldo Piana, Jacó Atala, Amir Lando, Tomás Correia e João Dias. Aí você lembra quase todo mundo. Quase todo mundo. João Dias. E aí, eram quantos deputados? Valdeir do Paiva. Né? Na realidade, Valdeir do Paiva, parece que ele era secretário, ele substituiu um outro. Jô Sato, que faleceu, inclusive, naquela legislatura, aconteceu um acidente. Né? A Misael Silva, né? E aí vai, todos a gente não lembra, mas... Ô Monvaile, como é que é para você hoje? Hoje você olha para trás, uma vida, né? Na Assembleia, cabelos brancos, você olha para trás e fala assim, não... Todas as leis, a maioria das leis passaram pela sua mão, que você fica ali atrás dos deputados, a gente vê, por exemplo, aqui na televisão, e quem está em casa não entende. O que aquele homem fica fazendo ali atrás dos deputados? Qual é o teu papel ali? Está orientando o deputado? Na realidade é o seguinte, ali o primeiro, a responsabilidade maior ali é do assessor da mesa, né? Certo. Eu fui assessor da mesa por mais de 20 anos, 22 anos. Eu e o Kid, né? Mas aí, depois... na realidade, eu fui assessor da mesa até 1998. Tá? Aí, em 99, o Silvio Hernani Santos me convidou, me oportunizou pela primeira vez a assumir a Secretaria Legislativa. Eu tive o privilégio, porque eu tive um professor, nós tivemos um professor aqui, chamado Dr. Zelírio Dallaglio, que foi nosso mestre. Um pouquinho que a gente sabe, eu, o Kid, toda a nossa equipe, aprendemos com ele. E ele na época que eu entrei, ele era assessor da mesa. E o Zorando de Oliveira era o secretário, que na época não era secretário, era diretor, não existia secretaria. O Legislativo era um departamento. Depois que foi criado, mais para frente foi criada a secretaria. Mas ele era o diretor, ele comandava, o Zorando. E o doutor Zelírio era o assessor da mesa. E eu tive a grata satisfação, o privilégio e a honra do deputado Amisael, quando me contratou na Assembleia, me colocar para trabalhar com esse homem. Tá? Então foi meu mestre, meu professor.
Eu aprendi com ele. E eu tive, Divaldo, o privilégio, graças a Deus, a honra de substituir o meu mestre. Ah, que legal. Porque ele se aposentou em 99, Indicou 98, você. e uma amizade. Não, ele, na realidade, aqui para nós, ele não queria nem se aposentar, ele não queria nem sair. Mas aí o Silvernani, em razão de porque o doutor Zelili já tinha sido. Que na Constituição anterior, Constituição Federal, ela permitia, antes de 88, ela permitia a pessoa ter dois cargos, dois trabalhos, duas funções, ser estatutário em 2 lugares. A de 88 acabou com isso. E o doutor Zelili, ele era estatutário, porque nós fizemos um concurso, aquele concurso em 86, nós passamos, e ele passou, né, e foi admitido, né, como estatutário da casa. Só que a partir de 88, legalmente, não podia mais. Mas aí o pessoal fez, pela competência dele, pelo trabalho dele, continuou. Só que aí, quando chegou em 99, o Tribunal de Contas emitiu um parecer, inclusive mandando para casa, dizendo que ele tinha que devolver o dinheiro que ele recebeu de 88 para... Aí o Silvernani falou, não, ele deu a contrapartida do serviço, pô, e nunca ninguém tomou. Não é justo. Não é justo, eu não vou. Agora, eu não posso mais ficar com ele. Aí ele me chamou, não vai, eu tenho um pepino na mão. Me mostrou lá, falou assim, e eu vou ter que demitir o velho. Poxa, que pena. E ele não queria o velho, que coitado. Pena. Mas ele falou, ele falou, lógico que a sabedoria dele não vai. Você não tem sabedoria nem nos pés dele, mas você é discípulo dele, e eu confio em você, quero te convidar para você assumir a secretaria. E eu substituí meu chefe, rapaz. Que privilégio, cara. Privilégio. Isso em 89, 90. Aí, depois, o Silvernani saiu, entrou o deputado Natanael Silva, aí ele me tirou. Ele nomeou a Iris, que era a esposa do Zéu, que trabalhava comigo também. Né? Aí ele me tirou, mas conversou comigo, me explicou a razão porque queria. Eu continuei assessorando ele, tanto que o meu salário ficou a mesma coisa, não me deu gratificação para compensar, e eu continuei na equipe ali e tal. Aí, passados os 2 anos dele, quando o Carlão assumiu novamente, ele me nomeou novamente assessor da mesa diretora. E eu permaneci como assessor da mesa diretora, presidente após presidente, até 2012. Movile, eu quero aproveitar bem esse tempo aqui. Que história é essa de mudar a capital de Porto Velho? Sim. De quem foi essa ideia? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Isso aí foi o seguinte, foi por ocasião da segunda Constituição, né? Dessa Constituição vigente, essa que está vigente. Quando a Assembleia porque a Assembleia, a primeira, só vou fazer uma distinção, a primeira Assembleia ela foi constituinte, só constituinte. Os deputados, durante 6 meses que trabalharam na Constituição, não aprovavam lei. Era o governador, através do decreto-lei, que fazia as leis. Eles eram só constituinte. Entendi. Só depois que foi promulgada a Constituição, isso lá, a primeira, é que eles passaram, foi instalada a Assembleia Legislativa. Aí eles começaram... Aí eles exatamente, que é necessária, né, para toda a estruturação do Estado. Né, e tal. Então, isso no primeiro. Já nessa segunda, que foi essa atual Constituição, quando estava no processo de escrever a Constituição, então existiam as comissões, né? As comissões, porque a Constituição, a Constituição ela é feita por comissões de assuntos específicos. Entendi. Porque se você pegar a Constituição lá, tem os capítulos que tratam, né, dos diversos assuntos do Estado. Entendi. Então, para cada assunto daquele tem uma comissão específica criada dentro dos parlamentares constituintes. Né? E uma dessas comissões de sistematização, que é a que faz todo o trabalho, foi apresentada, e os deputados eles trabalham com emenda. Entendi. Constituinte, aquilo eles propõem emenda para o texto. E lógico que tem que ser aprovada, tem que ser deliberada. E surgiu uma emenda polêmica, que eu creio, e você anteriormente se perguntou, né, antes da gente entrar no ar, o que foi que me marcou? O que marcou em termos de deliberação para mim, teve muitas outras coisas, mas essa para mim foi fundamental. Por quê? Porque era algo mudança de capital, de extremo interesse. Né? E aí isso foi o Edson Fidelis que apresentou essa emenda, puxando para Ji-Paraná. Para Ji-Paraná, lembra? E o Amisael Silva, então, que era o relator, né?
né? E eu vou aqui fazer o que aconteceu algo inédito. Isso tem que ser registrado nos anais, que eu acho isso muito difícil acontecer de novo. Nós temos um caso inédito aqui. O relator geral, o mesmo relator geral das duas Constituições, porque o Amisael Silva foi tanto da primeira quanto da segunda. Então, o Amisael Silva, sendo aqui de Porto Velho, claro, ele se reuniu com os deputados daqui e foi feito aquele lobby, e aí no dia foi a sessão mais movimentada naquele contexto da Constituinte, o dia que foi votada essa emenda. Tá? E a diferença foi 2 votos, se não me engano, 2 ou 3 votos, porque o pessoal do interior, que era maior, queria puxar para lá. E eles tinham um número maior. Acontece que foi feito um lobby aqui e encheu de porto-velhense daqui. Veio, o plenário estava lotado. Aí eles não tiveram coragem, alguns lá do próprio interior acabou votando aqui para não ficar mal na situação. Chatear o povo. E até porque, naquele momento, com todo respeito, eu achava particularmente que ainda de Paraná ainda tinha para levar a capital para lá. Claro, indo a capital para lá mudaria também todo. Porque o contexto, né? Centro do Centro, estado. Tinha, e os argumentos eram fortes. Né? Sentido e fortes os argumentos. O Fidelis e os outros lá do interior, alguns outros, uns 4, 5, 6 lá, eles tinham argumento pesado, né? E que justificavam, na realidade justificavam, na prática, mas né, era algo que os porto-velhenses jamais admitiriam, né? Então essa aí isso me marcou, né? E foi infelizmente, quer dizer, para mim foi felizmente, porque eu também não queria que fosse daqui, né? Mas infelizmente para o pessoal do IG-Paraná, né, do interior que queriam, foi derrotado por 2 votos diferentes, se não me engano. Ô Movile, todo esse conhecimento sobre processo legislativo, leis, enfim, você tá ministrando aulas? Não, não, aula não. Eu já ministrei alguns cursos na Escola do Legislativo, né? Sim. Isso nas legislaturas passadas, sobre regimento interno. Mas agora você vai voltar. Pelo que eu entendi, parece que você também, porque a Escola do Legislativo deu uma guinada agora. Eles anunciaram uma grade agora, né, de cursos. E eu acho que você com esse conhecimento todo deve ser aproveitado. E eu percebi que o presidente da Assembleia, Marcelo Cruz, ele gosta de aproveitar. Eu vi ele numa reunião, ele disse, tem que aproveitar a prata da casa. Eu achei, você lembra que eu até elogiei ali naquele momento, eu disse ali uma palavra para ele, né, de reconhecimento, porque acho que a gente tem que reconhecer o que é. Né? Eu falo isso e eu posso falar com autoridade, porque durante esse tempo todo que estamos aqui, raramente a gente foi valorizado, entendeu? E nesse sentido, né? E eu acho que é uma preocupação que a casa tem que ter, inclusive com reciclagem. Né? Porque hoje nós temos a casa aí com um corpo técnico qualificado, porque eu digo para você, eu posso falar, porque eu trabalhei na época que eu tinha lá na legislatura passada, antes desse concurso, esse concurso oficial, era a maior dificuldade. E eu, como secretário, me sobrecarregava demais, porque era eu que praticamente fazia tudo. Tinha que fazer, e os deputados já acostumaram, vinha tudo em cima de mim. E aí, eu lembro, eu fui deputado aqui. Você lembra? E a gente vivia na porta do Movile. Movile, socorre aqui, Movile. Tem um projeto aqui. Pois era sobrecarregado, e eu ficava estressado, eu tinha problema no coração, eu tinha até um stent, porque a situação... Então, hoje não, hoje aliviou, porque hoje tem um corpo técnico qualificado, eu tenho uns consultores aí que me ajudam, tá? Eu recorro, eu distribuo tarefa, tá? Não estou mais sobrecarregado. Você se sente prestigiado hoje? Eu me sinto prestigiado, né? Porque, especialmente por isso que eu acabei de falar, em razão de quando senti a posição do presidente valorizando a prata da casa. Eu fiquei feliz com aquilo, tanto que eu falei. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Assembleia será instalada em Ji-Paraná, né? Agora no período da Rondônia Rural Show. Qual a sua visão? É importante a Assembleia ir... Olha, eu posso falar aqui, porque fui eu que fiz o projeto que criou isso aí. Eu que elaborei, quer dizer, eu como técnico. Sim, mas a iniciativa foi do presidente... Sim. Do presidente Carlão de Oliveira. O louvor é dele. Entendi. Ele que teve essa iniciativa, foi na gestão dele. Que começou as assembleias itinerantes. Que foi criado. Nós não, a Assembleia criou. A gente preparou, mas foi aprovado em plenário e foi criado a Assembleia. E vou falar para você,
a gente que trabalhou, a gente é testemunha de tudo, né? E a gente via a importância, e viu a importância, e essa importância continua da Assembleia aí, ao povo, oportunizando o povo conhecer como é que funciona o Poder Legislativo na prática, e ainda como é que é a possibilidade do feedback. O prestígio também, o prestígio da cidade, prestigia, né, a cidade. E agora, porque essa aí é ocasionalmente em razão da Rondônia Rural Show, mas nós já fizemos itinerante por esse estado todo. A Rondônia Rural Show está tendo uma grande movimentação por parte da Ali, né? Muito. Porque a Ali vai se instalar. E esse ano, pelo que a gente viu ali, né? Qualidade. O diferencial, né? O presidente Marcelo está imprimindo aí algo diferenciado de tudo que ocorreu. Pelo que eu vi ali, a estrutura, começar da estrutura que nós vimos lá, né, a exigência da qualidade. Da qualidade, e ele prima muito por isso, né, ele enfatiza isso nas reuniões, né, você estava lá, você viu como é, e deu para a gente ter uma noção naquela apresentação, e eu já vi ali que vai ser diferenciada, mas muito diferenciado das demais. Você vai com essa assembleia para Ji-Paraná, com toda a equipe? Vou. Para trabalhar lá? Vou. Tem algum projeto que poderia falar ou não? Ou tem algum... não pode falar? Como é que é isso? Não, porque é o seguinte, eu não posso falar porque é o seguinte... Porque às vezes tem projeto que é segredo, não é nem questão de segredo até chegar lá. É porque não tem definido, e isso quem define é o presidente, tá? O presidente. Aí... a orientação que ele passou até agora, que é para levar lá e eles vão reunir lá na hora o aparato e lá define. Porque a forma mais... eles reúnem todos, né? Como é a prática deles, sempre tem sido dele, era também do deputado Alex Redano. Antes da sessão, reúne com todos os parlamentares e explica projeto por projeto. E se algum deputado tem algum pedido, faz para ele, né? Porque o regimento interno, registrar isso aqui, o regimento interno dá competência exclusiva, o nosso regimento, ao presidente. Só o presidente é que pode organizar a ordem do dia. Deliberar. Não, organizar. Colocar, inserir as matérias a serem deliberadas. É só o presidente que pode fazer isso. Certo. Então, se o deputado quiser, ele tem que pedir ao presidente, o presidente autorizando, aí a gente coloca. Tá certo. Manweiler, eu quero te agradecer. Aliás, doutor Manweiler. Te parabenizar, porque a sua humildade é que te trouxe até aqui. Você é um cara humilde. Eu me lembro muito bem, quando eu era deputado, e você continuou me tratando da mesma forma. Quando eu era deputado e quando eu não sou mais deputado, o seu tratamento não mudou em absolutamente nada. Essa humildade que você tem é que faz você esse profissional de excelência. Que você continue assim e que muito obrigado por você ter aceitado estar aqui nesse bate-papo. Vai voltar mais vezes, tá? Tem muita coisa ainda que a gente precisa falar. Conversar. Você ele é uma enciclopédia. Tomara que esse livro aí, 40 anos da Ali, aconteça. Que Deus te abençoe. Obrigado, amém. E obrigado, Divaldo, pelo privilégio, uma alegria e um privilégio poder falar da Assembleia, né? Esse poder que eu amo mesmo, e vista a camisa. Tá bom, não precisa chorar, tá? Deus abençoe, até o próximo programa, até lá. Um abraço.